Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Para mim é um motivo de alegria estar mais uma vez aqui. Abertura de campanha, né? É hoje. Que Deus continue abençoando. Louvo a Deus pela vida da pastora, por mais essa oportunidade. Fiquei feliz em rever a irmã Georgiane, está bem ali escondida ela. Sou muito grato a Deus pela vida dela, que foi o canal para mim conhecer essa igreja aqui. Que Deus abençoe. E cada um de vocês também, tá? Que saíram do seu lar para poder ouvir uma palavra do Senhor. Que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês. Eu trago um abraço à minha noiva. Ela falou, chega lá, você manda um abraço para a pastora, fala para ela que eu estou assistindo a transmissão. Está sendo transmitido? Então, um abraço da Yasmin. Meus irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, localize o livro de 2 Samuel, capítulo 23. Nós vamos ler a partir do verso 9. Na verdade, nós vamos ler o verso 9 e o verso 10. Segundo Samuel, capítulo 23, apenas o verso 9 e o verso 10. Diz assim, a minha tradução é NVI. Diz o texto: Depois dele, Eleazar, filho do Aioíta Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Paz-Damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. O Senhor, Ele colocou essa palavra no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Eu peço sua atenção por alguns minutinhos. Bom, a epígrafe do texto aqui, acima do versículo 8, fala os principais valentes de Davi. Se quiser, pode abaixar um pouquinho, que tá dando uma microfoniazinha aqui. A epígrafe desse texto fala os principais guerreiros ou valentes de Davi. Todo mundo conhece a história de Davi, né? Todo mundo sabe quem foi Davi. E interessante a gente, observando a vida dele, vamos entender que a vida desse homem, desse rei, Davi, foi uma vida marcada por combates, por guerras, por pelejas. Porém, quando a gente analisa essas guerras de Davi, essas pelejas, esses combates, vamos entender que Davi, ele não lutava suas guerras sozinho. Davi, ele não combatia suas pelejas sozinho. Davi, ele tinha pessoas ao seu lado. Por exemplo, no capítulo 23 de 1 Samuel, Davi está fugindo de Saul. E para fugir de Saul, ele se esconde em um lugar chamado Caverna de Adulão. O texto fala que quando Davi se esconde nessa caverna, os familiares de Davi descem para lá. Para Davi, a Caverna de Adulão é fuga, mas Deus, ele leva a família de Davi para lá também. E não é só isso. O texto fala que alguns homens, eles vão se aproximar a Davi lá na Caverna de Adulão. Eu tenho um amigo que ele fala assim, quando Deus quer nos presentear, ele nos apresenta pessoas. Só que as pessoas que Deus apresenta a Davi lá na Caverna de Adulão, elas são pessoas problemáticas. Porque se você analisa o texto fala assim, e homens que eram endividados, que estavam em aflição, e que viviam à margem da sociedade, encontram Davi lá. Quem está encontrando o Davi na Caverna de Adulão são pessoas, primeiro, desacreditadas. E eu me atrevo a dizer que havia ali pessoas que até a própria família não acreditava mais. Esses homens vão se achegar a Davi. E o texto fala que Davi, ele transforma
homens desacreditados em valentes de guerra. Olha que coisa. Davi, ele é um líder nato. E o líder nato, ele tem isso dentro dele, pastor. Porque Davi consegue estimular o guerreiro adormecido que havia dentro de homens fracassados. Davi, ele consegue fazer isso. Ele coloca para fora daqueles homens ali o que estava dentro deles e que ninguém via. Davi, ele consegue estimular em pessoas fracassadas o sentimento de que é possível vencer nos lugares em que eles perderam. E não é só Davi que faz isso. Se você observar o ambiente que Jesus age quando ele escolhe os primeiros discípulos, é um ambiente de fracasso. Jesus está chegando à beira do lago de Genezaré e ele vai entrar em um barco que estava vazio. São pescadores que vão pescar e que não pescam nada. Agora, você já analisou como esses homens voltariam para casa se Jesus não entrasse na história deles ali? Imagina pescadores voltando para casa com a rede nas costas, o cesto nas mãos vazios, e pessoas no meio da rua olhando eles e dizendo assim: que pescador é esse? Que sai para pescar e volta para casa sem peixe. Alguém olharia para eles e dizia: fracassado. Qual trabalhador sai para trabalhar e volta para casa sem um sustento para sua família? Era esse ambiente que aconteceria. Seria esse o ambiente se Jesus não estivesse entrado naquele barco. Havia pessoas na casa daqueles homens que dependiam deles, até porque os homens eram os provedores da casa. Tinha pessoas que estavam em casa dependendo do que eles foram pescar, só que eles voltariam para casa sem nada. Aí Jesus entra dentro desse ambiente aí de fracasso, escolhe esse barco. Barco de homens que pescaram a madrugada toda e que não apanharam nada. Jesus entra naquele barco e começa a pregar. Yuri, qual palavra que Jesus pregou? Que mensagem era? Eu não sei. Mas eu imagino que foi uma mensagem de encorajamento. Porque depois de Jesus pregar, ele olha para Pedro e fala: Pedro, agora pega a mesma rede, vira o barco e volta lá. Voltar aonde? Voltar no lugar que você pescou toda a madrugada e não pegou nada. Voltar aonde, Jesus? Voltar no lugar dos teus fracassos, Pedro. Voltar aonde, Jesus? Voltar no lugar dos seus traumas. Voltar aonde, Pedro? Voltar no lugar que você perdeu. E o que Pedro fala? Pedro olha para Jesus e fala: mestre, pescamos a madrugada toda e não apanhamos uma sardinha sequer, mas sobre esta palavra eu vou voltar. Ó, Jesus estimulando em quem perdeu a vontade de voltar lá no lugar da perda para ganhar. Olha Jesus estimulando em pessoas fracassadas o sentimento de retornar no lugar dos traumas dela para vencer. Eu quero profetizar a primeira palavra aqui nessa noite, e você pega se quiser pegar. É Deus falando com pessoas aqui nessa tarde. Você está preparada para voltar no lugar das suas perdas? Você está preparado para enfrentar os lugares dos seus traumas? Você está preparado para voltar no lugar que você fracassou para ganhar? Porque o que Deus vai estimular em vocês aqui hoje é o sentimento de que é possível ganhar aonde perdeu. O que Deus vai fazer aqui nessa tarde é estimular em pessoas a vontade de vencer no lugar que fracassou. Jesus faz a mesma coisa que Davi. Estimula naqueles homens sentimento de ganhar aonde eles perderam, ao ponto de transformar pessoas que ninguém acreditava em valentes de guerra. Os homens que Davi forma, eles passam a ser um grupo especial do exército de Davi. Davi tem um exército. No meio desse exército tem um grupo que é denominado os valentes de Davi. E esses homens, eles estão dispostos a arriscarem a própria vida por Davi. Esses homens, pastoras, eles estão dispostos a entrar em guerras que não são deles, para defender Davi. Você imagina o nível de pessoas que Davi tem ao seu lado? São homens que entram em guerra por Davi. São homens que pegam em espadas por Davi. Eu quero te fazer uma pergunta reflexiva aqui nessa tarde. Qual é o nível das pessoas que você tem ao seu lado? Qual é o nível das amizades que você tem com você? Porque Davi,
ele tem ao seu lado homens dispostos a guerrear em guerras que não são deles. Porque as guerras que Davi luta não são deles, são de Davi. As pelejas que Davi enfrenta são de Davi. Mas esse grupo aqui, eles são tão leais a quem lhe deu uma oportunidade, que eles estão dispostos a pegar em espada e enfrentar pelejas por Davi. Você faz parte de um exército, você faz parte de um grupo de guerreiros. Você está disposto a pegar em espada para defendê-lo? Você está disposto a arriscar a sua vida para defender? Porque esses homens aqui estão dispostos a arriscar a vida deles por Davi. Davi tem um exército. No meio do exército tem um grupo que são chamados de valentes. E no meio desses grupos tem os 3 principais. Me chama a atenção porque Davi ele tem um grupo de valentes. Mas no meio desses valentes tem 3 que são os principais. Agora você imagina, os homens já são valentes, o nome já diz tudo, os valentes de Davi. Só que no meio dos valentes, tem 3 que se destacam entre eles. Dá para imaginar que são 3 mais corajosos do que o resto dos valentes. Imagina um nível aqui, são 30 valentes, aproximadamente. Mas no meio dos 30 valentes, tem 3 que se destacam entre eles. Quando a gente lê o capítulo 23, a partir do verso 8, Davi, do verso 8 ao verso 11, ele vai falar sobre esses 3 principais. O primeiro deles está no versículo 8, chamado Josebe-Basebete. Esse nome bonito. Josebe-Basebete foi um dos 3 principais valentes que Davi teve. Em algumas traduções está Jazobeão, é o mesmo nome. Jazobeão ou Josebe-Basebete. Yuri, o que esse homem faz de extraordinário que ele se destaca entre os valentes? O texto vai dizer que esse homem chamado Josebe-Basebete, com apenas uma lança na mão, ele fere 800 inimigos em uma única batalha. Parece cena de filme aqui, parece cena daqueles filmes de guerra medievais, porque o mocinho aqui, o guerreiro de Davi, com uma lança na mão, ele fere 800 inimigos. Olha o que esse homem está disposto a fazer. Olha o nível do valente que Davi tem ao lado dele, mas não é só ele, tem outro. Se você ler o versículo 11, o texto fala sobre Samar, um jovem que se coloca no meio de um campo de lentilhas para defender aquele campo, e luta sozinho. Lentilha é um alimento que não tem muito valor, ninguém liga para lentilha, mas tem um valente de Davi, que para defender aquele campo, ele luta sozinho, que se chama Samar. Só que hoje nós não vamos falar nem sobre Josebe-Basebete, e nem sobre Samar, só vamos falar sobre o Eleazar. O nome Eleazar significa aquele a quem o Senhor ajuda. Guarda isso aí, guardou? Eleazar significa aquele a quem o Senhor ajuda. Yuri, qual é a batalha que Eleazar luta que destaca ele no meio dos valentes? O texto vai dizer, lá em Josué, quando Deus divide a terra e entrega a terra como herança para Israel, havia no meio da terra um campo chamado Paz-Damim. Esse campo significa campo sangrento ou campo de guerra. Yuri, o que é que Paz-Damim tinha que era especial? Paz-Damim era um campo, imagina um campo de futebol, que produzia cevada para aquele povo. Cevada era um alimento que gerava recurso para aquele povo. Aquele campo, para Israel, era uma herança de Deus. Deus entregou o campo como herança para Israel. E além de ser herança, esse campo produzia. Observa, o campo gerava cevada. Gerando cevada, o povo colhia e tinha recurso. Famílias se alimentavam daquela cevada. Homens vendiam a cevada e levavam dinheiro para casa. Aquele campo ali era um meio econômico para aquele povo, era importante. Mas não é só porque era importante que eu estou frisando. Eu estou frisando porque, além de ser importante economicamente, também era herança de Deus. O que acontece? Os filisteus, quando eles passam no campo de Paz-Damim, eles veem o campo produzindo. E quando os filisteus, que são inimigos de Israel, olham para o campo e veem o campo produzindo, eles logo pensam assim: vamos tomar o campo de Israel.
Por quê, Yuri? Porque o campo produz. O inimigo está passando no campo e está vendo o campo produzindo. Ao ver o campo produzindo, eles querem tomar o campo de Israel. Mas eu falei que o campo para Israel era o quê? Herança. O inimigo está olhando para a herança que Deus deu para Israel e está vendo a herança produzindo. Aí você está falando assim, Yuri, mas qual é a minha herança aqui nessa tarde? Eu ainda não entendi. Eu estou pregando para pessoas aqui que a sua herança é a sua família. Eu estou pregando para pessoas que a sua herança são seus filhos. Estou pregando para pessoas que a sua herança é o seu casamento. Aí o inimigo está olhando para a herança de Israel e está dizendo assim, eu preciso tomar a herança deles. Por quê? Porque a herança produz. E para tomar a herança, o que é que os filisteus propõem? Guerra. Para tomar a herança de Israel, eles propõem uma guerra. E ninguém faz guerra por campo seco. Ninguém briga por solo que não produz. Ninguém vai fazer guerra por terra seca, por terra ruim. Só fazem guerra por terreno bom. Só fazem guerra por campo bom. Só fazem guerra por algo que produz. Aí eu te pergunto aqui, será que tem pessoas nessa tarde que estão dispostas a entrar em guerra só para defender a herança que Deus deu? Porque os filisteus estão olhando e estão dizendo, eu preciso arrancar. E por que eles querem arrancar? Porque o campo produz. Você está preparado? Então lá vai. Tudo que produz vai trazer guerras para a tua vida. Tudo que gera recurso vai trazer guerra para a tua vida. É por isso que você, do nada, olha para um lado, olha para o outro e aparece uma guerra dentro da sua casa. É por isso que do nada surge uma guerra no seu trabalho. Por quê, Yuri? Porque a tua herança está produzindo. E tudo aquilo que produz traz guerra mesmo. Só que os israelitas, quando percebem que os filisteus querem guerrear por aquele campo, o texto vai dizer no versículo 10 que eles recuaram. Em outra tradução, na ACF, fala, e os israelitas fugiram. Yuri, por que eles fogem? Simples, porque eles não querem entrar não quer guerrear, não quer pelejar, não quer combater. E para não entrar em guerras, eles estão entregando o problema de muitas pessoas é esse aqui. Que problema, Yuri? Quer viver em paz com todo mundo. Só que a Bíblia diz que crente não pode ficar com esse pensamento. Porque até o céu é tomado o céu é tomado à força. Então não tem esse negócio de eu vou viver em paz com ele, vou viver em paz com... Não, crente tem que entender que a vida dele é guerra atrás de guerra. É peleja atrás de peleja, é batalha atrás de batalha. Eu vim pregar para um povo aqui que gosta de guerra. Eu vim pregar para um povo aqui que gosta de peleja. E sabe o que Deus ele me manda dizer aqui nessa tarde? Se prepara para entrar em mais uma, porque querem levar o que eu te dei como herança. Tem alguém aqui que está enfrentando peleja dentro de casa, batalha pelos filhos, guerra pela família, peleja pelo casamento, mas sabe o que Deus fala aqui nessa tarde? Eu estou vendo guerreiros dispostos a pegar em espada só para defender a herança. Tem guerreiro aí? Tem valente aí? Então se prepara, pega a tua espada, porque nós vamos entrar em guerra aqui hoje. Calabaracélia. Israel não quer entrar em guerra. E para não entrar em guerra, está entregando a herança. Tem gente que está entregando a família só para não entrar em guerra. Tem gente que está abrindo mão dos filhos só para não entrar em guerra. Tem gente que está abrindo mão do casamento só para não entrar em guerra. Os filisteus, eles fazem isso aqui. Para não entrar em batalha, eles vão embora. Eles recuam. Agora, um exercício aqui, simples. Paz da Minha é um campo de cevada, que produz. Você consegue por 5 segundos, fecha os seus olhos. Imagina o campo de Paz da Minha em dia de colheita. Imagina, só imagina. Imagina o campo de Paz da Minha em dia de colheita. Você consegue imaginar o campo vazio ou cheio? Claro. Agora imagina lá, pode abrir os olhos, Davi
no dia de colheita no campo de Paz-Damim, ele está sozinho ou tem pessoas do seu lado? Se o campo está cheio, ele tem. Só que na hora da guerra, Davi tem pessoas ou está sozinho? Você consegue imaginar isso aqui? Na hora de colher a cevada do campo, o campo vivia cheio. Na hora de usar o recurso do campo, o campo vivia cheio. Na hora de participar do que o campo oferecia, o campo estava cheio. Mas no dia da guerra, só tinha um. Só que Deus me trouxe aqui para te alertar aqui. Que Ele vai começar a arrancar algumas pessoas do seu lado. Ele vai começar a tirar algumas pessoas da sua volta. Por quê, Yuri? Porque tem gente que só está do lado pelo que o campo dá. Tem gente que só anda enquanto o campo oferece. Tem gente que só está com você enquanto o campo produz alguma coisa. No dia que a guerra chegar, vai embora. Só que Deus está me dizendo aqui, eu tiro o covarde, mas eu coloco o guerreiro. Se prepara, porque vai ter uma troca de nível. Vai sair pessoas do seu lado que só está pelo que o campo oferece, que só está pelo que você dá, que só está pelo que você tem, mas vai colocar guerreiros. E Yuri, qual é a diferença? A diferença é que guerreiro não está no campo pela cevada. Guerreiro está no campo para entrar em peleja por você. Guerreiro não está em campo pelo que o campo dá. Guerreiro está em campo pela batalha que está prestes a ser travada. Se prepara, porque o nível de amizades vai ser trocado. Deus vai tirar quem está precisando, Deus vai tirar quem só quer, e vai colocar valente para pegar em espadas e te defender nas tuas batalhas. Se prepara, o nível vai trocar. No dia da colheita, o campo vivia cheio. No dia da colheita, tinha muita gente do lado de Davi. Mas no dia da guerra, só ficou um homem. O segundo guerreiro, Eleazar. Eleazar fica sozinho com Davi no campo. Eu louvo a Deus porque Deus permitiu que o povo fugisse. Deus permitiu que quem estava no campo para colher, só interessado na cevada, fosse embora. Deus permitiu. Porque guerra não é lugar para covarde. Guerra não é ambiente para medroso. Guerra é ambiente hostil. Guerra é lugar de se impor. Se alguém vai com medo para a guerra, nem vá. Se alguém está indo com sentimento de medo para a guerra, nem entre na guerra, porque guerra é para quem é corajoso. Provérbios vai dizer, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua fé é pequena. Aquele que coloca a mão no arado e volta, Deus não conta com covarde, Deus conta com medroso. Deus não conta com covarde, Deus conta com corajoso. É só você ver Gideão, separa 32 mil homens para a guerra. 32 mil. A ótica de Gideão é, quanto mais melhor. Quanto mais soldados, mais chance de vitória. Quanto mais gente, mais chance de vencer. Aí ele vai apresentar, Deus, está aqui, 32 mil. Aí Deus olha para Gideão e fala, Gideão, tem muita gente. Se a vitória for dada nas suas mãos, vocês vão dizer que foi pela força dos seus braços. Faz o seguinte, vá no meio do povo e diga a eles que fracos e medrosos, volta. Gideão não constrange, não pega na mão, não. Gideão vai no meio do povo e fala, olha, Deus falou que quem está indo para a guerra com medo, volta daqui. O texto fala que 22 mil homens voltam. Agora imagina Gideão, que é da ótica de quanto mais melhor. Vendo 22 mil soldados voltarem, ele está olhando e está falando, Deus, a chance que eu tinha de ganhar está indo embora aqui. Porque na ótica dele, quanto mais chance. Aí Deus olha para Gideão e fala, Gideão, a ótica tua é quanto mais melhor.
Só que a ótica do céu não atrela vitória a soldado na batalha. A ótica de Deus não atrela vitória a número de pessoas na guerra. Pode ter 10 mil, mas também pode só ter 10. Se Deus estiver no meio, a vitória é certa. Até porque o tema da campanha é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu estou pregando para um povo aqui que não está ligando se tem 10, se tem 20, se tem 3, se tem 2 do lado. Está ligando se o capitão dos capitães está no meio. Porque se o general do general está contigo, não importa a quantidade de inimigos, a minoria vira a maioria. Com Deus na guerra não tem minoria. Com Deus na guerra o pequeno fica grande, o menor fica maior. Deus é aquele que garante a vitória. Deus permite que 22 mil homens medrosos voltem. Agora imagine isso aqui. Eu imagino que você nunca pensou nisso. Mas pensa, se Deus permitisse que fossem 22 mil covardes para a guerra. Já imaginou? Se Deus deixa aí 22 mil medrosos para a guerra. Se guerra é um lugar hostil. Se guerra é lugar de se impor. Alguém ia gritar mais alto lá, e quem estava com medo ia, embora. Aí o que Deus faz? Tira antes. Você não pegou isso aqui? Deus tira antes da guerra. Por que, Yuri? É melhor Deus tirar antes da guerra do que chegar no dia da guerra e você ser surpreendido pelo abandono. Então pode ficar tranquilo, Deus vai começar a arrancar mesmo. Te ligava, não te liga mais, mandava mensagem, não manda mais, te visitava, não visita mais. É Deus dizendo: eu estou preparando. É melhor eu tirar agora do que na hora da guerra você precisar e te dizer parar. É melhor eu tirar agora do que na hora da batalha você ligar e ninguém te atender. Estou tirando agora, estou preparando agora. Se prepara, guerreiro. Não é pela quantidade de pessoas, é pelo general dos generais, não é pelo número de soldados, é pelo capitão dos capitães. Deus é por nós. Deus permite. Deus deixa eles irem embora. Só fica no campo Eleazar e Davi. Todo mundo vai embora, só fica Davi e Eleazar. O nome Eleazar é aquele a quem o Senhor, naquela batalha, Deus mostrou para Eleazar, pastor, o significado do nome dele. Aquela guerra, Deus reservou para mostrar para ele, missionária, o significado do nome que ele tinha. Porque Eleazar não sabia o potencial que ele tinha ainda. Eleazar ainda não sabia o potencial que estava dentro dele. Deus guardou aquela guerra para abrir os olhos dele, para ele entender o que ele significava. Yuri, por que você está falando isso? Porque Deus está dizendo que nessa guerra que você está atravessando, nessa peleja que você está enfrentando, Deus reservou para mostrar para você o tamanho do seu potencial. Tem pessoas que vão abandonar mesmo, é normal. Tem pessoas que vão começar com você, mas não vai terminar, deixa aí. Deus reservou essa guerra para mostrar para você o tamanho do valente que está adormecido aí dentro, o tamanho do guerreiro que está dormindo aí. Hoje Deus vai descer na tua paz da mim para acordar esse valente. Hoje Deus vai descer em paz da mim para poder despertar o valente que está dormindo. Se prepara, se prepara. Eleazar está lá, no meio da guerra. Os filisteus estão descendo para o campo. Aí quem está vindo, os inimigos vindo, estão olhando para o campo e só está vendo 2 soldados, Davi e Eleazar. Eles vão descendo assim, vai ser a guerra mais rápida que já lutamos. Vai ser a batalha mais fácil que já vencemos. É um exército contra 2. É muitos contra poucos. Estão descendo para Eleazar. Yuri, e quem abandonou? Quem abandonou está escondido. O problema maior de quem foi embora não é ir embora. Porque o ser humano, ele já se prepara para abandonos. Quem nunca foi abandonado por alguém?
O ser humano, ele aprende. Ele é resiliente por natureza. Então, pessoas abandonam e ele já se prepara para isso. Só que o problema aqui não é o abandono. O abandono é um dos problemas. Mas o problema maior é que, se você pega o versículo 10, o final do versículo diz assim, o finalzinho. E eles voltaram para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos, ou tomar os despojos. Yuri, o que é que isso aqui reserva? Que quando a guerra de Eleazar acabou, quem fugiu, voltou. Quando a guerra termina, quem foi embora, volta. Mas eles voltam com um propósito. Qual é o propósito? Saquear morto, ou pegar os despojos, é a mesma coisa. Mas, Yuri, o que tem a ver? Pegar morto, voltar aqui. Qual é a lição que nós aprendemos? Toda guerra que alguém ia, e que um soldado morresse, se alguém trouxesse o corpo para dentro do arraial, e a família do soldado reconhecesse, entregava recompensa em quem trouxe. Aí os que abandonam Eleazar estão pensando assim, vamos esperar a guerra acabar. E quando a guerra acabar, nós voltamos lá e pegamos o corpo para ganhar a recompensa. Só que o pior não é isso. O pior é que eles estão falando que vão apanhar ou pegar os corpos de quem? Será que é dos filisteus? Ou será que é de Davi e Eleazar? Interpretação de texto. Porque se é dos filisteus, eles nem fugiriam. Se quem foge soubesse que a vitória estava ganha, nem ia embora. Porque fogem de medo, pensando que vão perder. Quem foge, foge achando que não tem jeito, que a batalha está perdida. Se eles acreditam na vitória de Davi e Eleazar, nem fugiriam. É óbvio que eles estão falando que vão esperar a guerra acabar para apanhar os corpos de Davi e de Eleazar. O problema não é o abandono. O problema não é fugir. O problema não é te deixar sozinho na guerra. O problema é que, além de deixar sozinho, está lá de fora dizendo assim: assim que a guerra acabar, eu apanho o corpo dele para ter lucro. É por isso que eu falo, Deus vai começar a arrancar. O que, Yuri? Pessoas que estão do nosso lado torcendo para a gente cair. Deus vai começar a tirar pessoas que andam com a gente torcendo para a gente morrer. Mas por que, Yuri? Porque a tua perda para ele é lucro, a tua derrota para ele é recompensa. Deus vai arrancar pessoas que estão do seu lado dizendo: cai logo, peca logo, morre logo, cai logo. Deus vai tirar e vai colocar valente de verdade, vai colocar guerreiro para entrar em peleja, para pegar em espada, para defender a tua vida. Quem vai para a guerra só para poder pegar recompensa, nem é digno de ir para a guerra. Deus vai arrancar, Deus vai deixar eles irem embora. O problema nem é ir embora, o problema é que quem vai embora está esperando acabar para lucrar com a derrota de Davi e Eleazar. Os israelitas filisteus estão descendo para o campo, e aí está Eleazar e Davi lá. Agora imagina, fechando a Bíblia aqui, quando Davi olha e só vê Eleazar, imagina o sentimento de Davi. Todo mundo vai embora, só fica Eleazar. Davi olha para Eleazar e fala: e você, Eleazar? Não vai também? Todo mundo que estava aqui pelo campo, pela cevada, foi embora. Você não quer ir também, não? Conjectura minha, tá? Eleazar olha para Davi, ele fala: Davi, eu não abandono quem acreditou em mim quando ninguém acreditou. Eu não viro as costas para quem estendeu as mãos para mim quando ninguém estendeu. Porque a maior virtude de um valente é a sua gratidão. Não, a maior virtude de valente não é saber manejar a espada. Porque manejar a espada é treinamento. Quem treina hoje aprende amanhã. Não é manejar. A maior virtude de um valente não é coragem, porque até os corajosos morrem. A maior virtude de um valente é ser grato com quem lhe deu uma oportunidade, é a fidelidade a quem lhe confiou alguma coisa. Eleazar está olhando para Davi, está falando: Davi, eu não vou embora e largo sozinho quem acredita
acreditou em mim quando ninguém acreditava. Eu não viro as costas para quem me emprestou ombro para chorar quando ninguém me emprestou. Eu não vou embora para quem ligava para mim quando ninguém ligava. Não, Davi, eu vou permanecer. Sabe qual é o recado de Deus para alguns valentes aqui? Não vire as costas para quem acreditou na tua chamada. Não abandone quem acreditou em você quando ninguém acreditava. Eleazar está dizendo: Davi, eu posso morrer, mas eu não saio daqui. Quem estava pelo campo foi embora, mas eu não estou pelo campo, Davi, eu estou pela minha fidelidade a você. Quem é Davi nesse campo? Espiritualmente, quem Davi representa aqui? E quem é o guerreiro? Sabe o que Eleazar está falando? Eleazar está olhando para Davi, está dizendo: Davi, sou fiel a você. Corro o risco de morrer, mas sou fiel a quem me chamou. É por isso que a Bíblia diz que ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eleazar está falando: eu não vou embora, eu não. E melhor, isso aqui é Eleazar no meio da guerra dizendo assim: eu não vou largar a herança que recebi com muito custo. Eleazar está no meio de uma guerra que quem olha de fora está dizendo: nem adianta lutar. Quem olha de fora está falando: nem adianta pegar em espada. A guerra está perdida, a peleja está perdida, a batalha está perdida. Alguém está olhando para a tua peleja e está falando: nem adianta pegar em espada. Está perdido o casamento, está perdida a família, está perdido os filhos. Aí tem um valente no meio dessa guerra improvável, colocando a espada na mão e dizendo: eu não abro mão da herança que papai me confiou. É Eleazar no meio da guerra dizendo: não abro mão do meu casamento, não abro mão dos meus filhos, não abro mão da minha família, eu não abro mão da minha herança. Se alguém veio aqui nessa tarde para entrar em guerra, para defender a herança, se manifesta aqui, levanta a sua mão, abre a sua boca, só para ver se tem guerreiro aqui. Tem valente aqui? Então se prepara. Satanás quer te ver correndo da guerra, o inimigo quer te ver correndo da peleja, mas aqui na sarça que arde tem guerreiros, tem valente, tem pessoas de verdade que vai brigar pela herança. Versículo 10. E ele manteve a sua posição. O que é manter posição aqui? É posicionamento. Tem alguém que está em uma guerra que é improvável ganhar. Tem alguém que está em uma guerra que quem está de fora está olhando assim: já era. Nem precisa pegar em espada. Mas no meio dessa guerra improvável, Eleazar se posiciona. Sabe o que o céu espera de nós aqui nessa tarde? Posicionamento. Yuri, mas já está perdido. Yuri, nem adianta eu entrar. Yuri, nem adianta eu lutar. O céu te diz aqui nessa tarde: se posicione, porque hoje o capitão vai descer para guerrear por você. Se posicione, porque hoje tem reforço lá de cima descendo aqui para você. Não é o homem abandona. Quem estava na direita vai embora, quem estava na esquerda vira as costas. Mas quando o homem vai embora, ele desce para guerrear. Quando quem estava na direita vai embora, ele desce para pelejar. Eu vejo Deus descendo na tua paz da minha aqui. Eu vejo um exército descendo nas tuas guerras aqui. E se prepara, porque se ele quiser, você nem precisa guerrear, ele guerreia. Se ele quiser, você nem precisa batalhar, ele batalha. E ele manteve a sua posição e enfrentou uma guerra improvável. Vem o primeiro filisteu e Eleazar. Vem o segundo Eleazar. Terceiro, quinto, centésimo. Eleazar está vencendo uma guerra improvável. Só que chega um momento, e aqui eu vou finalizar, que esse valente de Davi cansa. Porque cansar em guerra é normal. Você está pensando que guerrear pela sua família não cansa? Você está pensando que entrar em guerra pelo teu casamento não cansa? Cansa. E até o valente de Davi cansou. Eleazar cansou. E quando alguém se cansa, ele precisa descansar.
recuperar o fôlego e voltar depois. Eleazar precisava parar para descansar. Ele está cansado na sua guerra. Só que ele vai aprender um detalhe importantíssimo. Ele é valente, ele é guerreiro há muito tempo, mas ele ainda não sabia de algo importante. O que? Imagina, se Eleazar para na sua guerra, o que aconteceria com ele? Só tem ele e Davi. Se um para, o que aconteceria? Morreria. Se Eleazar para descansar, ele morre. Só que ele vai aprender no meio da guerra que o que mantém ele vivo é a guerra. Deus te trouxe aqui para você entender esse negócio. Sabe o que te mantém viva no meio da tua guerra? Guerrear. Sabe o que te mantém de pé no meio da tua peleja? Pelejar. Porque se o valente parar no meio da guerra, morre. Se Eleazar parasse ali, ele estaria assinando o seu atestado de óbito. Se Eleazar para ali, ele está assinando a sua certidão de óbito. Ele estaria entregando os pontos para os inimigos. Só que ele vai aprender no meio da guerra dele que parar não vai resolver. Ele vai aprender que desistir não vai resolver. Logo, o que mantém Eleazar de pé no meio da peleja é peleja. Sabe por que Deus te trouxe aqui nessa tarde? Para que você entenda que o que te mantém vivo no meio da tempestade é enfrentá-la. O que te mantém de pé no meio da fúria é enfrentá-la. O que te mantém de pé no meio da doença que para o médico é incurável é enfrentar. Guerreiro verdadeiro não foge de guerra. Valente de verdade não corre de batalha. Eleazar fica. Mas Senhor, fulano foi embora. Não importa, fica. Mas Senhor, quem estava aqui ontem foi embora. Não interessa, fica. Parece que vejo Deus palestrando com Eleazar. Eleazar dizendo: Deus, eu quero parar, porque quem estava aqui me abandonou. Aí Deus olha para Eleazar e fala: Eleazar, fica. Lute pela herança, porque vai valer a pena. Sabe o que Deus está falando para algumas pessoas aqui? Lute pelo teu pedaço de terra, porque vai valer a pena. Quem está de fora está olhando, mas é só um pedaço de terra, não tem valor nenhum. Deus está olhando de cima e está dizendo: para você tem valor. Lute pela tua herança. E o que você está falando? Deus está olhando para dizer: luta pela tua família, luta pelo teu casamento, luta pelo teu filho, luta, fica, não largue essa guerra, não desista dessa guerra, fica para enfrentar. Quando todos te abandonarem, permaneça. Quando te traírem, permaneça. Quando te caluniarem, permaneça, fica. A herança vai valer a pena. Eu estou pregando para pessoas aqui, e Deus, ele me incomoda dizer isso. Fica. Tem gente que já estava preparando as malas aqui, tem gente que já estava preparando as coisas aqui, mas o céu te trouxe aqui para ouvir isso. Permaneça na terra, permaneça no campo, vai valer a pena. Fica. Ele entende que se parar, morre. O que mantém ele vivo é a luta. O historiador Flávio Josefo afirma que o que vai grudar a espada na mão de Eleazar é o sangue dos seus adversários. Como assim, Yuri? São tanto adversário que ele mata? É tanto inimigo que ele enfrenta? O sangue secou. E sangue seco é uma espécie de cola que gruda a espada na mão de Eleazar. Eu falei que o sangue do inimigo que ele derrotava grudava a espada na mão dele. Eu estou pregando para pessoas aqui que enfrentam a guerra todo dia. Eu estou pregando para pessoas aqui que entram em batalha todo dia, trava a guerra toda hora. Parece que o adversário que você matou ontem só saiu da fila e foi para o final para voltar depois. Parece que a situação que você enfrentou ontem só saiu da fila e foi para o final para voltar depois. É guerra atrás de guerra, é batalha atrás de batalha, é confronto atrás de confronto. Só que Deus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer: estou dando força para guerreiro no meio da guerra aqui.
Você pode se colocar de pé para receber essa palavra? Deus me trouxe aqui para profetizar para guerreiros. Recebe força no meio da guerra. Recebe força no meio da guerra. Você pode bater no ombro de alguém do seu lado e falar para ele: recebe força. Não, fala forte, fala forte. Recebe força. Não vai precisar parar no meio. Hoje o céu te renova no meio. Deus está dizendo aqui para pessoas: não vai precisar parar para descansar, não vai precisar parar para recuperar o fôlego. Hoje o céu te dá força no meio, no meio, no meio. Se você estava disposto a parar, se você estava disposto a sair da guerra, o céu te dá força, o céu te dá força, o céu te dá força. O céu hoje vai dar força para valente. Ele quer parar. Ele quer tanto parar, pastor, que chega um momento que ele tenta largar a espada dele. Gente, é a espada que mantém ele vivo. É a espada que mantém ele de pé. E ele sabe que se soltar morre. Mas chega um momento na guerra de Eleazar que ele está tão desesperado, que ele não sabe o que vai fazer mais, que ele está dizendo assim: Deus, para o Senhor entender que eu quero parar, estou largando hoje. Eu vim gritar isso aqui para pessoas, porque a situação tua é tão crítica, que você estava dizendo assim: eu preciso parar. A situação da tua história estava tão crítica, que você estava dizendo: Deus, eu vou largar. Calabarassúria. Eu vou sair. Eu vou soltar. Imagina isso aqui. A espada de Eleazar é a Bíblia. Imagina isso aqui, é a Bíblia. Aí Eleazar está dizendo: Deus, eu vou parar. Estou largando a minha espada. Ó, 3. Estou largando, hein? 2. Vou soltar. 1, Eleazar. Eleazar olha para a mão dele e fala: que negócio é esse aqui? Eu quero largar a ferramenta, mas a ferramenta não me larga. Eu quero soltar, mas o que está na mão não solta. Deus está te trazendo aqui para você entender, filha. Deus te trouxe aqui hoje para você entender, filho. A ferramenta que está na tua mão, ela está colada. E quem colou foi o sangue do Cordeiro. Essa ferramenta é para você enfrentar a guerra. Se alguém chegou aqui dizendo que vai parar, se alguém entrou aqui dizendo que vai largar, hoje o céu te diz: a espada está colada na mão do guerreiro. Levanta a sua mão aí, como se você estivesse balançando as suas. Levanta. Olha o exército aqui, pastora Marlete. Olha o exército aqui, pastora Marlete. O céu te diz aqui, valente: você recebe força. 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 A espada está grudada. Você não vai parar de batalhar pela tua família, não. Você não vai parar de guerrear pelos teus filhos, não. Você não vai parar. A espada está colada. A espada está colada. A espada, oh meu Deus do céu. E na baração, Satanás achou que você ia parar. Satanás achou que você ia recuar. Hoje aqui é combustível para crente. É combustível para crente. Hoje você parou no posto de Jeová. E o que ele fala para você é: vou completar. Vou completar. Recebe força. Recebe força. Recebe força. No meio dessa guerra, força. No meio dessa peleja, força. No meio da tua trajetória, força. Recebe força. Recebe força. Recebe força. Calabaraçúria. Calabaraçúria. E de calabaraçúria. Renova ela aqui, Jesus. Renova, renova. Renova as forças dele.
Renova as forças dela. Renova a saúde dele, Jesus. Renova a saúde dela, Senhor. Do alto da cabeça à planta dos pés. Agora. Agora. Tem milagre acontecendo aqui. Tem cura acontecendo aqui. Seja renovada. Seja renovado. Seja renovada. Seja renovado. Recebe força no meio da tua guerra. Recebe força no meio do teu combate. Recebe força. 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 Fecha os teus olhos aqui, faz. Entra no meio da tua batalha agora. Eu não sei em qual área é a sua guerra. Eu não sei em que área é a tua peleja, mas entra aí nela agora. Que levas. Com a mão levantada. Calabarachúria. Isso, isso. Entoa isso, entoa. Chora nos pés do Senhor. Oh, Jesus. Eleva-se como teu consolador. Deus sofrer. Uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Só você que veio pra guerra. Assim vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos. Há um bálsamo descendo aqui. Há um bálsamo descendo aqui nessa tarde. Comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair ao teu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um guerreira, guerreira, guerreira. Tem aos seus anjos para proteger. Tem guardado olhas. desistir porque bem baixinho, bem baixinho. Eu quero que chamar aqui na frente você que está no meio das suas guerras. Pastora Marlete vai subir aqui também para a gente orar por você. É tarde de campanha, é só o primeiro dia isso aqui. Eu quero que você venha aqui na frente. Você que está sentindo no meio da guerra, parece que as forças estão indo tudo embora. Parece que a vontade de pegar em espada está indo embora. Porque o abandono ele faz isso. Pessoas em que nós depositávamos a nossa confiança vai embora. E parece que todo mundo que vem para o nosso lado vai fazer a mesma coisa. Porque gera traumas, pastor. O abandono gera traumas. Quando nós depositamos confiança em pessoas e pessoas nos abandonam, para termos confiança em alguém é difícil. Só que lembra o início da mensagem aqui? aleluia. O que Deus vai fazer com você é isso aqui, ó. Ele vai arrancar pessoas que o nível de confiança, aleluia, não é confiável. E vai colocar pessoas do seu lado dispostas a entrar em guerras por você. Deus não vai colocar pessoas do seu lado para te abandonar em guerra. Deus não vai colocar pessoas do teu lado para te largar em meio de batalha. Não. Deus vai colocar valente de verdade.
Deus vai colocar guerreiros de verdade do seu lado. Eu quero orar pela... Nós vamos orar aqui. É a equipe de intercessão, pastor? Isso, a equipe de intercessão. Eu gosto dessa igreja por isso. Estende as mãos e, se vocês sentirem de orar especificamente por alguém, fica à vontade, tá bom? O ministério de louvor vai continuar louvando aqui. Quem está aí, estende as mãos para cá. Pastora Marlete, minha voz já foi, mas a senhora pode levantar esse clamor? Amém. Oh, aleluia. Recancho bicando comanai, decancho recando comanarasai, ribia balabancho, enemene bando cominia lalaia subinai, requeia sou, remandacai. Todo valente que tem se levantado contra as nossas vidas, eu vou repreendendo agora, na autoridade do nome de Jesus. Todo Zé Pilintra vai saindo agora, vai saindo agora, vai saindo agora. Todo Zé Pilintra vai saindo agora, vai saindo agora. Todo demônio da desordem vai saindo agora. Espírito de loucura, eu te dou uma ordem em nome de Jesus. Alabasuricando comanai. Espírito de loucura, eu te repreendo agora, na autoridade do nome de Jesus. Vai saindo da mente dela, vai saindo da mente dela. Espírito de loucura, espírito de falência, eu te dou uma ordem. Em nome de Jesus. Já pensou em desistir? Toda perda, toda perda, na autoridade do nome de Jesus. Você vai ver que o inimigo não vai entender, pois o crente, até mesmo chorando, ele canta por Deus. Se chorar, chora nos pés do Senhor.